Nós vamos falar sobre um tema que achei muito interessante. Todas as vezes que eu leio esse texto, eu fico pensando por que Jesus disse isso e qual é o alcance, até onde isso nos leva a refletir sobre o que Jesus disse a nosso respeito. A respeito do povo de Deus, a respeito dos filhos de Deus. O texto está aí no Evangelho escrito por Lucas, capítulo 17, no o versículo 7 ao 10. E ele diz assim: qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo: vem já e põe-te à mesa? E que antes não lhe diga: prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo. Depois comerás tu e beberás. Porventura terá de agradecer ao servo, porque este fez o que lhe havia ordenado? Assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Eu vou fazer a leitura do mesmo texto na versão King James. Tem algumas palavras um pouquinho diferentes, embora com o mesmo sentido, mas talvez com mais ênfase. O mesmo texto, na versão King James. A qual de vós que, tendo um escravo arando a terra ou apacentando as ovelhas, assim que ele chegar do campo, o convidará: podes vir agora mesmo, reclina-te junto à mesa para cear? Ao contrário, conforme o costume, direis a ele: prepara o meu jantar, apronta-te devidamente e então vem e serve-me, enquanto como e bebo. Depois tu comerás e beberás também. Porventura deverá agradecer ao escravo, porque este fez o que lhe havia mandado? Assim igualmente vós, depois de haverdes realizado tudo quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, pois tão somente cumprimos o nosso dever. A pergunta aqui é a seguinte: pergunte para você, eu pergunto para mim: você é um servo útil ou inútil? Lembrando aqui que servo é aquele que serve. Embora o contexto, e nós vamos ver, tratasse ali, Jesus usou a figura do escravo que servia ao seu senhor. Biblicamente, etimologicamente, a origem, o significado da palavra servo é servir. É aquele que serve, é o servo. E o que Jesus está dizendo aqui é que o servo inútil é aquele que faz apenas o que deve ser feito. Aí eu percebo que a coisa parece que arrocha um pouco mais. O que deve ser feito? Biblicamente, de acordo com a ótica bíblica, a visão e o comando de Jesus. Eu separei aqui pelo menos 3 textos para a gente saber se nos encaixamos aqui, se somos servos úteis ou inúteis. O primeiro deles
está no Evangelho escrito por Marcos, no capítulo 14, onde Jesus, depois da sua ressurreição, apareceu aos 11. Aliás, Marcos capítulo 16, versículo 14. Marcos capítulo 16, versículo 14. Olha, finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então aqui está uma ordem, uma determinação dada por Jesus. Se nós pegarmos aqui o que ele está dizendo no versículo 10 do texto de Lucas 17, assim também vós de haverdes feito quanto vos foi ordenado. Aqui ele ordenou a evangelização. Há uma ordem para a evangelização. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Então você responda para você: eu tenho cumprido essa ordem. Eu tenho pregado o evangelho que Jesus mandou. Muito bem. Aí, no evangelho escrito por Mateus, no capítulo 28, Mateus 28, no versículo 18, depois da ressurreição, está aqui a aparição de Jesus aos seus apóstolos. Versículo 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, qual que é a diferença aqui desta ordem aqui, depois da ressurreição de Jesus? Foi registrada por Mateus, daquela registrada por Marcos. Marcos registra a ordem de Jesus para a evangelização. Aqui Mateus registra a ordem de Jesus para fazermos discípulos e batizarmos os discípulos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí você pode responder a pergunta: eu tenho cumprido a ordem de Jesus. Tenho trabalhado no discipulado, o desafio está no ar, para fazermos discípulos. O trabalho de discipulado, de convidar as pessoas para ler a Bíblia, porque elas precisam ouvir a palavra de Deus, para que elas sejam convencidas pelo Espírito Santo, e assim Deus as coloque no corpo de Cristo. Essa é a ordem bíblica. E você pode dizer: eu tenho feito isso, eu tenho cumprido. Depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado. Está mais uma ordem aqui de Jesus. Mas eu lembrei de mais uma, ainda que está escrita aí no Evangelho, que foi escrito por João, capítulo 13. João, capítulo 13. No versículo, João, capítulo 13, no versículo 34, Jesus disse assim: novo mandamento vos dou. Quer dizer, um mandamento é uma ordem. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então a pergunta é: você tem amado o seu irmão, a igreja, os membros do corpo de Cristo, como Jesus amou? Tem cumprido esta ordem de Jesus? Tem executado, tem realizado, tem posto em prática? E ainda que a sua resposta seja sim,
para pregar o Evangelho, para fazer discípulos e para amar os irmãos, assim como Jesus amou. Ainda assim, Jesus está dizendo aqui no texto de Lucas 17, versículo 10, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Então a questão é como ultrapassar a barreira de servo inútil para servo útil. Como deixar de ser um inútil fazendo apenas aquilo que deve ser feito? Mas antes, há algumas considerações que nós precisamos fazer aqui, porque muita gente pensa que cumprindo a ordem, o ide, fazendo a vontade de Deus, de Jesus, muitos imaginam que por conta disso Deus se torna devedor. Deus fica em débito, em dívida, por conta das boas obras praticadas. Alguns se estendem e vão até aos sacrifícios, às ofertas, às promessas que muitas das vezes não são cumpridas. Mas, na verdade, a alegria do cristão deve estar no fato de ser recebido por Deus, de ser aceito por Deus em Cristo, mediante a obra do Calvário, mediante a sua inclusão no corpo de Cristo. E o implante da nova natureza, da natureza divina em si. Deus, portanto, não é o nosso devedor, mesmo quando fazemos tudo o quanto Ele pede e espera do seu povo. Nós somos, e não podemos perder de vista, escravos libertos pelo poder de Deus. É isso que o apóstolo Paulo escreveu na carta aos Colossenses, capítulo 1, versículos 13 e 14. Ele escreveu assim: Ele nos libertou. Então eu era escravo, sou liberto, fui liberto. Nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Então não podemos perder de vista isso. Assim como o povo hebreu foi escravo no Egito e liberto pela mão, pelo poder de Deus, nós éramos escravos de Satanás. E Jesus nos libertou do império das trevas. A palavra grega original para servos inúteis traz a ideia e o sentido de que não há dividendos, não há o que dizer. O que quer dizer? Não há como barganhar, não há o que reivindicar de Deus. Estou fazendo tudo o que o Senhor ordenou, tudo o que o Senhor mandou. Deus não fica me devendo nada e eu não tenho o direito de reivindicar nada. De acordo com Jesus, aquele que faz apenas o que deve ser feito e não vai além, e aqui eu vejo que está a grande questão: ir além. Ir além. É servo inútil, pois apenas cumpre o dever. Esse é o meu dever. Essa é a minha obrigação. E não se esmera, não se dedica em buscar algo a mais. Não dá o próximo passo, o passo seguinte, para desfrutar de uma vida abundante no relacionamento com o Senhor. Isso me faz pensar sempre na figura do empregado, do empregador
daquele que presta serviço, que não é empregado e que talvez nem seja empregador, que seja um profissional assim como eu, um profissional liberal. Eu vou fazer a minha parte, a minha obrigação, o que deve ser feito. Inútil, inutilidade. Eu devo ir além, eu devo fazer o melhor, buscar o melhor e entregar o melhor. O texto, o tema dessa reflexão é o Deus poderoso de servos inúteis. Se quiserem inverter também a ordem, servos inúteis de um Deus poderoso. Parece estranho, não? Ele é todo poderoso, eu o sirvo e sou inútil. Eu devo ficar preocupado com isso. Devo ficar atento a isso. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o grande El Shaddai. E o seu povo, que se chama pelo seu nome, na maioria das vezes se comporta como servos inúteis, incapazes de impactar positivamente o meio em que vivem, de influenciar e despertar em outros o desejo de conhecer esse Deus Todo-Poderoso. O que é que Jesus disse a esse respeito? Mateus capítulo 5, versículos 14 a 16. Jesus disse que o cristão, o Filho de Deus, o povo de Deus deve ser assim. Mateus capítulo 5, versículos 14 ao 16. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, e nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Isso aqui também sempre me chamou a atenção. As pessoas devem ver no cristão a luz de Cristo, a luz de Cristo, para que Deus seja glorificado. É isso que ele está dizendo. Brilhe também a vossa luz diante dos homens. Para quê? Para eu me engrandecer, me ensoberbecer, me ufanar, me vangloriar? Não. Está dizendo para que o mundo veja, as pessoas vejam e glorifiquem a Deus. Então é fazer a diferença no meio, é impactar o meio, é deixar um legado, um exemplo para os outros. O cristão deve exercer influência positiva e ser autorresponsável, porque ele é o sal da terra e a luz do mundo. Ele faz a diferença. Assim como o sal que preserva e dá sabor aos alimentos. A luz brilha e se opõe às trevas, não fica igual. Assim deve viver o cristão, em meio à geração pervertida e corrupta. Mas ele deve ter uma posição, proclamar a glória de Deus e influenciar outros positivamente, sendo exemplo, deixar um legado. Aí a pergunta que cabe: qual é o seu legado? Como é que as pessoas vão lembrar de você o dia que você partir? Qual será a lembrança que elas terão de você? Não vamos confundir influenciar pessoas com a glória que é destinada a Deus. Mas uma coisa depende da outra. Se o cristão não fizer a diferença positiva no meio em que ele vive, Deus não será glorificado na vida dele. E ele será sempre um servo inútil. Inútil. O cristão não pode ser um servo inútil, porque na inutilidade e inoperância, ele se torna um caluniador, um difamador do reino de Deus. Diz que Deus é o seu Deus, o Deus Todo-Poderoso, mas ele é um servo inútil.
isso depõe contra o reino de Deus. O Senhor Jesus disse que nós devemos ajuntar com Ele e não espalhar, que devemos ser pacificadores e não promover a dissensão, a facção, a disputa, a inveja, porque estas coisas são obras da carne e não fruto do Espírito. É o que diz o apóstolo Paulo na carta aos Gálatas, no capítulo 5, versículos 16 ao 21. Ele escreveu assim: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Agora veja se na sua vida você tem e expressa algumas dessas coisas descritas aqui no versículo 19 e 21. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Diga misericórdia. O poder do Deus Todo-Poderoso deve refletir na vida do seu povo, dos seus filhos e daqueles que estão em Cristo pelo novo nascimento, porque crucificaram a sua carne com as suas paixões no corpo de Cristo e na ressurreição receberam da vida de Cristo. Aí vejam o que é que o Espírito Santo gera e produz na vida desta pessoa regenerada, o oposto daquilo que as obras da carne refletem. Versículos 22 ao 26, desse mesmo texto de Gálatas 5. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. É o Espírito Santo quem produz isso na vida do regenerado. Você tem experimentado isso na sua vida? Amor? De fazer para o outro aquilo que é bom, que é positivo, que vai redundar em benefício dele? Alegria que vem do Espírito Santo, não das circunstâncias. A paz, que é Cristo vivendo em você. Você tem tido longo ânimo diante das circunstâncias ou é estupim curto? Tem sido bondoso, benigno, fiel, manso, domínio diante das situações? O apóstolo Paulo diz: contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Diga de novo: misericórdia. Todo cuidado, toda diligência, todo zelo, toda atenção, toda dedicação devem se voltar para o que Jesus está dizendo no texto base da nossa reflexão de Lucas 17, versículo 10.
porque ele afirmou que o servo inútil não terá lugar à mesa no dia da celebração das bodas do Cordeiro. Jesus fez esta afirmação. Foi registrado por Mateus no capítulo 25, no versículo 30. Vejam o contraste entre o servo útil, que vai além do que o Senhor manda e ordena, dá um passo além, daquele que diz: não, eu já fiz tudo o que ele mandou, estou fazendo o que ele recomendou. Aí Jesus diz aí no capítulo 25 de Mateus, versículo 30, o servo inútil, lançai-o fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Contexto aqui de Mateus 25, Jesus está fazendo esta afirmação dentro da parábola dos talentos que ele contou. E ele diz que aquele que recebeu um talento, ao invés de multiplicar, ele enterrou, guardou. E o contexto histórico da parábola ensina-nos que os escravos foram libertos e elevados à posição de servos para servir. Ou seja, uma outra palavra, um outro substantivo para servo, mordomo, que se encaixa bem no contexto bíblico da nova aliança, já que somos mordomos. Ou seja, cuidamos daquilo que Deus coloca nas nossas mãos e teremos de prestar contas. Essa é a mensagem colocada na parábola dos talentos. E o seu senhor confiou talentos àqueles servos. Ele confiou os seus bens, mas o servo inútil não fez uso do talento concedido, uso adequado. E ele agiu daquele modo porque ele não gostava do seu senhor, desconfiava dele, não queria trabalhar e se arriscar apenas para tornar o seu senhor mais rico, mais próspero. Por isso ele enterrou o talento. Ele preferiu a conveniência e a tranquilidade de uma aparente isenção de responsabilidade. Está aqui o que é seu. O Senhor mandou pregar o evangelho e eu preguei. O Senhor mandou fazer discípulos, eu fiz. O Senhor mandou amar ao próximo e eu amei. Cumpri com a minha obrigação e não vou além, estou tranquilo. E Jesus está dizendo: servo inútil, é para dar um passo além. Os dons e talentos de Deus se multiplicam quando os utilizamos, pois eles transformam as nossas vidas e nos preparam para recebermos ainda mais da plenitude do Espírito Santo, a fim de influenciarmos outros a se renderem a este Deus Todo-Poderoso. Li um livro este ano, no mês de janeiro. O título do livro é Decifre e Influencie Pessoas. Primeiro decifrar, entender a si próprio e as pessoas, e depois influenciá-las. Olha aqui, sal da terra e luz do mundo, para fazer a diferença, para influenciar. A glória vai para Deus, não para o homem. Nessa dinâmica do poder de Deus, o amor de Cristo em nós gera mais amor. Colocado em prática, gera mais amor. A fé posta em prática gera mais fé. O caráter gera mais caráter. Vai sendo moldado ao caráter, vamos ganhando a mente de Cristo para sermos aperfeiçoados pelo poder do Espírito Santo e de acordo com a palavra dele. Isso nos leva à obediência à palavra de Deus, que produz virtudes em nós para influenciarmos o meio em que vivemos.
É isso que Pedro diz na primeira carta, na segunda carta, Pedro diz isso. No capítulo 1, a partir do versículo 3, ele diz assim: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, olha, zelo, cuidado, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude, o conhecimento, com o conhecimento, o domínio próprio, com o domínio próprio, a perseverança, com a perseverança, a piedade, com a piedade, a fraternidade, com a fraternidade, o amor. Olha o que Pedro diz: porque estas coisas, existindo em vós, e em vós aumentando, olha o crescer aí, o crescendo, o desenvolvimento de que começamos a falar domingo à noite. Crescendo, aumentando, fazem com que não sejais nem inativos e nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então é preciso haver um desenvolvimento pessoal. É preciso que sejamos servos úteis e não inúteis. Nos restringindo, nos limitamos à mesma coisa, do mesmo jeito, todos os dias, a vida toda. Jesus está dizendo que o servo inútil será lançado no fogo, será queimado. Não presta, não serve. Faz apenas o que deve ser feito. Deve haver um salto de qualidade, um passo além. Conclusão: há muita gente enterrando talento, engavetando projetos e sabotando dons espirituais. Mas a palavra de Jesus não cairá no vazio, ela se cumprirá. Sendo assim, caminhemos atentos à sua voz, não pensando que somos úteis quando somos inúteis. Minha oração pela manhã, todos os dias, é essa: Senhor, que eu seja útil ao teu reino e às pessoas. Fazendo, não podemos pensar que somos úteis fazendo apenas o que deve ser feito, sem ousadia para dar um passo além. E eu quero finalizar, já que estamos tratando do Deus Todo-Poderoso e de servos inúteis, ou de servos inúteis de um Deus Todo-Poderoso, o que o apóstolo Paulo escreveu na carta aos Efésios, no capítulo 3, para que isso amplie um pouco os nossos horizontes e a nossa visão. Aí no versículo 20 e 21 ele disse assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Clamemos ao Senhor pela visão correta, pela atitude correta, de irmos além do que deve ser feito, dar um salto de qualidade para a exaltação do nome e do reino
de Deus. Em nome de Jesus. Amém e amém.